Olá pessoal, parte 3 do XML. O que foi feito de diferente aqui na continuidade desse código? Foi adicionado o botão de entrada no estoque ou de saída. Vocês vão ver aqui que é facinho mudar de entrada para saída, é só mudar o sinal de operação ali de dentro da macro. Então você pode dar tanto a entrada como a saída do teu estoque por esse projetinho que a gente está fazendo aqui de notas XML do teu serviço aí da tua empresa, para agilizar essa questão de entrada no estoque aí por um controle fora do sistema principal. Então aqui seria o seguinte, eu vou executar uma ação de dar a entrada no estoque. Então, como eu tenho que fazer utilizando uma list view? Vamos fazer o seguinte, aqui foi criado fora de ações de botão, porque isso daqui vai ser uma ação que eu vou puxar ela depois. Então, eu vou fazer o seguinte, o nome dessa macro aqui vai ser entrada estoque. Então, eu criei as variáveis aqui, apesar de não precisar de todas, porque eu vou precisar do código para fazer a comparação lá na planilha estoque se vai estar batendo o código. O nome do produto já vai estar cadastrado, a unidade eu não vou precisar também. Então o que eu vou precisar é o meu código, a quantidade do produto que eu vou dar entrada ou a saída e o estoque anterior, uma variável aí como long também. Então assim, dentro da guia estoque que eu criei, vamos deixar como a título de conhecimento aí, só de um exemplo didático para facilitar o entendimento e não dar erro aqui na macro também, que todos os produtos que eu tenho dentro do meu estoque são os produtos que eu tenho nessa nota fiscal. Então eu não tenho nenhum produto aqui que não esteja dentro daquela nota fiscal. Então, todos os meus itens, a princípio, aqui estou com o meu estoque zerado e essa nota que está chegando é a primeira nota para eu dar entrada nesses produtos no meu estoque. Então, estou com o estoque zerado, todos os códigos que estão aqui correspondem aos códigos que eu tenho dentro do meu XML lá. Então, aqui o que vai acontecer é o seguinte, a macro vai testar cada um desses códigos e vai adicionar o valor correspondente que está dentro daquela list view. Então é isso que está expresso nesse código. Então eu criei a variável código, a variável quantidade e criei o comando para que ele busque esse valor dentro da minha list view. Então aqui é o seguinte, esse index para simplificar a linha de código aqui não ficar muito grande. Então esse list index vai ser o seguinte, list view 1 vai ser o meu objeto list view, selected item.index. Então isso daqui corresponde a eu retornar um valor de quando eu clicar em cima de um item dentro da minha list box, da minha list view. Então eu cliquei em cima, ele vai estar retornando o valor da terceira linha para eu saber qual o valor que eu vou ter na posição da quantidade de estoque aqui. Então é só uma variável aqui para retornar um valor. Então ele vai estar retornando o valor do item que foi selecionado dentro da list view. Então eu seleciono, como começa em 0, então na verdade o primeiro item seria o 0, 1, 2, 3 assim por diante. Mas vamos seguir aqui. Então qual que vai ser o valor do meu código? O valor do meu código vai ser o valor que está na minha list view, no meu list itens index, ponto subitens 3. Então por que 3? Porque, vou mostrar aqui novamente, quando eu puxo aqui, o código está aqui, ó, 0, 1, 2, 3. É a minha terceira coluna, como dentro da list view. Tive que interromper aqui agora, não sei onde é que eu estava. Mas, voltando aqui na questão da macro de buscar da entrada no estoque, então é isso daqui, ele vai pegar a posição que foi clicada na list view e em cima desse item, dessa posição que recebeu o item aqui que foi clicado, no caso que retornou o valor, ele vai buscar a posição 3 do código,
6 da quantidade e 7 do valor unitário desse produto. Como eu já tenho o valor unitário lá na minha planilha, eu também vou tirar valor unitário aqui para simplificar mais o código aqui, é menos um valor para ele calcular, porque na tabela de estoque aqui já tem o valor unitário, então ele não precisa substituir a princípio, né? Mas vamos voltar lá. Então aqui, ele vai pegar esses dois valores do código da quantidade e vai fazer o que? Vai selecionar a guia estoque, vai atribuir o valor da variável linha como 2, que ele vai começar na segunda linha, e vai fazer aquela historinha do looping lá. Enquanto ele não encontrar o valor vazio, ele vai acumulando o valor linha e vai fazendo os testes. Se o valor da minha posição lá na minha linha 2, coluna 1 for igual a código, ele vai selecionar essa linha que tem o código e vai fazer o seguinte: na minha guia estoque, nessa mesma linha que foi selecionada aqui na coluna 6, ele vai selecionar a linha, coluna com a quantidade de itens. Então ele selecionou e ele vai pegar esse valor estoque anterior, que é a variável que a gente criou ali em cima, vai receber o valor dessa célula ativa. Então a célula ativa, que é a que está selecionada onde ela parou aqui, vai receber o valor do estoque anterior mais a quantidade, porque a gente está dando a entrada no estoque. Se você quiser fazer a saída, você copia esse código e recorta, muda o nome dela para saída de estoque e só troca o valor aqui, que a macro vai estar executando o mesmo comando, só que ao invés de adicionar um item ao estoque anterior, ele vai estar tirando. Então vai ser a entrada e a saída. Essa parte é o responsável pela entrada dos dados. Então aqui aconteceria o seguinte: vamos só mudar um código aqui só para ilustrar, para ficar mais fácil o entendimento. Eu vou ocultar por enquanto os comandos que estão aqui nesse for e vou só fazer com que, ao eu apertar o botão para a entrada dos dados, ele vai chamar a macro entrada de estoque. Então aqui vamos lá, todo estoque zerado, vamos executar a macro. Eu vou buscar os itens do meu estoque e vou clicar aqui no código 74004 e vou dar entrada desse valor no estoque. Então o 74004 eram 2 unidades. Então essa ação já adicionou no meu estoque essas 2 unidades. Só que eu não quero ficar clicando item por item e dando essa entrada manual, porque demoraria muito tempo. Ali está adicionando 4, então assim por diante. Aqui 22 unidades, ele já adicionou ali. Então conforme eu vou clicando, ele vai adicionando esses itens no meu estoque. Eu quero que ele faça isso de uma vez só, todos os itens. Então isso é o código que eu coloquei dentro do botão 2, dentro do botão de entrada no estoque. Vamos só zerar a posição aqui e já mostra aqui como é que eu fiz isso daqui. Dentro do entrada de estoque, eu tive que list view full rule select false, quer dizer o que? Eu desmarco qualquer seleção que já tenha sido feita anteriormente na list view. Então ele deseleciona o item que estava marcado e joga o foco novamente para esse objeto, porque caso tenha outro objeto com foco, não dê erro dele não estar localizando. E eu vou colocar um laço aqui, um for, para ele fazer do 1 até aquele comando que a gente viu na aula passada aí, de estar selecionando, estar contando quantos itens eu tenho dentro da minha coluna, da minha list view. Então eu sei que eu tenho 17 itens, então ele vai fazer do 1 até o item 17, do x1 até a posição final da minha list view. Ele vai estar selecionando, list view 1, list itens, x, então ele vai selecionando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto item da minha list view e vai dar um true. Então isso daqui equivale a eu ir com o mouse em cima de um item desse daqui e selecionar. É isso que quer dizer esse comando aqui. Quer dizer que somente isso, que eu vou estar selecionando o item X
que ele está atribuindo, ele vai receber a seleção, vai ser como true, para que eu possa executar a macro call entrada, que é a macro de entrada de dados, justamente isso, ele pega o index, o item que foi selecionado aqui, ó. Então, é como se eu tivesse fazendo isso daqui, estivesse selecionando item por item e executando o comando. Pegar isso aqui, clicar isso aqui, pegar isso aqui, clicar isso aqui, para todos esses itens. Eu só automatizei esse processo aqui, tornando o código, para que o código executasse todos esses comandos aqui. Então, aqui ele vai fazer o seguinte, ele só seleciona o item e vai atribuir true. E aqui eu também removo que isso daqui, nem sei o que eu tinha feito aqui. Então é isso. Então para o x1 até o último item da minha lista, list view, ele vai selecionando item por item conforme ele for passando o x. E cada x que ele passa dentro desse for, ele executa a macro de entrada e até o último item. Então isso daqui já vai automatizar a entrada de todos os dados dentro da list, dentro do meu estoque aqui. Então está tudo zerado. Vamos executar o código aqui, vamos ver se vai funcionar. Então trouxe todos os dados aqui para minha list view e vou dar entrada de todos eles de uma vez só. Vamos ver se funcionou aqui, ó. Ele deu entrada de todos os itens de uma vez só no meu estoque, ó, acelerando o processo de entrada dos itens da nota fiscal. Então, se eu der mais uma entrada de novo, aqui entra aquela questão discutida na última aula de fazer com que cada entrada de dados seja lida e receba um valor de processado para ele não processar novamente, porque se eu clicar novamente em entrada de dados, ele vai adicionar novamente a quantidade de unidade para todos esses dados. Mas isso daqui é tema da próxima aula, aí, então vamos para a próxima aula, já a quarta parte dessa aula de XML. Então aqui a gente viu como fazer a entrada de dados de XML dentro do estoque. E a saída é isso, é só inverter. Por exemplo, se você quiser fazer, vamos fazer aqui rapidinho só para ilustrar. Se fosse saída de estoque, por exemplo, vamos copiar esse daqui, vamos colar para baixo e vamos só colocar a saída aqui. Então essa vai ser a minha saída. Como ele vai pegar o estoque anterior menos a quantidade que ele tem aqui, vamos dentro do meu form, vamos duplicar esse botão e vamos colocar ele como saída de estoque. Então você vai ver que ao executar ele, eu vou buscar esses dados e vou dar a saída do estoque. Então, como eu tinha jogado duas vezes lá, ele vai dar a saída do... Opa, mas eu não joguei a macro dentro dele, né? A ação. Então, vamos lá. Saída de estoque vai ser o mesmo aqui. Ctrl C, Ctrl V. Ao invés de ele chamar a entrada, ele vai chamar a saída de estoque. Damos um Enter, puxou os dados, vamos dar a saída. Esquecemos do Next. Vamos lá, buscamos os dados e damos a saída. Então, ele diminuiu da quantidade que havia sido duplicada antes. Se eu der a saída mais uma vez aqui, ele vai aparecer, ó, zerou meu estoque. Aqui eu dou a entrada, aqui eu dou a saída. Então, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida aí é só postar no canal e na próxima aula a gente vai ver como fazer para que essas posições depois de sido efetuadas no estoque, ele não leia novamente esses arquivos que já foram lidos ou processados. Então é isso aí, pessoal, até a próxima videoaula aí.